falar que nós estamos no mês Setembro Amarelo, o mês em que em grande escala nós falamos sobre o tema suicídio. E como nós estamos nessa série, perguntas e respostas, nos surge a pergunta: o que a igreja tem a dizer sobre esse tema? O que a igreja tem a dizer sobre a pessoa que comete suicídio? Antes de adentrar no tema, eu quero trazer alguns dados para demonstrar a seriedade e a gravidade desse assunto. Vocês sabiam que a cada ano, mais de 800 mil pessoas tiram a sua própria vida? Em todo o mundo. Isso equivale a mais ou menos a cada 40 segundos, alguma pessoa tira a sua vida. Só aqui no Brasil, aproximadamente 14.540 pessoas tiram a sua vida. Todos os anos. 14.540. Isso equivale a mais ou menos 39 óbitos por dia. Estima-se que a cada tentativa consumada, a cada óbito consumado através do suicídio, há pelo menos 20 outras pessoas que estão tentando cometer o suicídio. E os números, eles não são precisos, porque há muitas pessoas que cometem o suicídio e esses suicídios são mascarados e tidos como acidente. Por exemplo, uma pessoa pega um veículo, a pessoa que quer cometer o suicídio e arremessa o veículo contra uma árvore. Essa pessoa, ela se enquadra em acidente e não como uma pessoa suicida. E diante desse tema tão complexo, por que será que não se fala mais sobre esse tema? Primeiramente, porque ainda é um grande tabu na nossa sociedade. Muitas pessoas afirmam que nós não devemos falar sobre esse tema, porque pode incentivar outras pessoas a cometer o suicídio. E isso não é verdade. Também na igreja, isso é um tema extremamente polêmico, e é um tema que é um verdadeiro tabu ainda em nossos dias. Há uma compreensão enraizada e um tanto quanto equivocada na compreensão do 5º mandamento, que é: santifica o dia de descanso? Não matarás. Sob a ótica do 5º mandamento, algumas pessoas afirmam que o suicida é condenado como pecador sem perdão. Essa afirmação se justifica pelo fato que a vida é uma dádiva de Deus e é Ele que dá, e somente Ele pode tirá-la. Também se justifica pelo argumento de que, ao contrário de qualquer outro crime que a pessoa possa vir a cometer, a pessoa que comete o suicídio, ela não tem tempo para o arrependimento. A história, ela registra casos dramáticos quando a lei de Deus, ela é interpretada de forma dramática. Hoje, a maioria das igrejas cristãs se distanciou dessa compreensão, desse pré-julgamento. Afinal de contas, primeiramente, não cabe a nós julgarmos. Jesus Cristo diz no Sermão do Monte, lá em Mateus 7, versículo 5, na medida que julgardes, vós sereis julgados. Também, a igreja, ela, com o tempo, ela começou a perceber que o suicídio, na visão da ciência e da psicologia, é uma doença. Nós sabemos que o suicida, a pessoa que comete o suicídio, ela está sofrendo de algum transtorno psicológico. Logo,
se a pessoa é uma pessoa doente, ela não tem todo o domínio sobre o julgamento sobre a sua vida. Logo, ela não compreende toda a realidade que está ao seu redor. E nós, como Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, o que nós dizemos? O que nós falamos sobre esse tema? Primeiramente, nós falamos que nós cremos que é uma doença da alma. O suicídio é uma doença da alma. E sendo uma doença, como pode Deus não ter misericórdia para com aqueles que são doentes? E aí nos surge uma pergunta frente a esse tema: como nós podemos perceber um suicida em potencial? Como nós podemos perceber se o pastor William é um suicida em potencial, sendo que é uma doença? Como nós podemos perceber se nossa esposa, nosso pai, filho, é uma pessoa, um suicida em potencial? Muitas pessoas acham que esse tema está distante da nossa realidade, que acontece somente em grandes periferias, onde há pobreza. Muitas pessoas afirmam que isso é modinha. Outras pessoas afirmam que isso é frescura. A pessoa cometeu suicídio porque estava, enfim. Outras pessoas afirmam que a pessoa que cometeu suicídio não tem Jesus no coração. Não é fácil ouvir essa frase. Hoje nós sabemos que qualquer pessoa pode desenvolver essa doença. Eu ou você. Indiferente da nossa idade, do nosso sexo, da nossa cor, da nossa etnia, do nosso trabalho. Inclusive, há pouco tempo atrás, muitos pastores do meio evangélico, e vez ou outra a gente escuta, que comete o suicídio. Também na ECLB, pastores e pastoras já cometeram o suicídio. Portanto, o suicídio não tem a ver com pouca fé ou com muita fé, mas sim é uma doença que afeta o mais profundo do nosso ser. São pessoas que em algum momento da vida acabaram perdendo o rumo e sem achar nenhuma saída, acabaram atentando contra a própria vida, sem achar nenhuma saída. Diante desse tema, muitas vezes a gente ouve a seguinte frase: quem quer se matar, não quer terminar com a sua própria vida, mas sim quer acabar com a dor. Hoje nós estamos aqui nesta manhã para dizer que sim, há outras saídas. E a outra saída diante de alguma pessoa que está passando por momentos de dificuldades, a saída pode ser eu e você. E talvez muitos possam se escandalizar que nas Sagradas Escrituras há um homem de Deus que tentou tirar a própria vida. E nós queremos, diante desse tema complexo, buscar na palavra de Deus orientação para diante desse tema. Vocês sabiam que há um homem de Deus, um testemunho aqui dentro da Bíblia Sagrada, que um profeta que tentou tirar sua própria vida? Alguém sabia? Qual é esse profeta? Não vou prometer um bombom, porque senão eu acho que eu vou ter que dar uma caixa inteira, né? É um profeta que, segundo a psicologia moderna, ele expressou alguns sintomas de depressão. Aliás, depressão e suicídio muitas vezes andam lado a lado. E com isso eu não estou afirmando que toda pessoa depressiva vá cometer suicídio
e nem que toda pessoa que cometeu suicídio era depressiva. Mas ambas andam lado a lado. E já que ninguém acertou qual é o nome do profeta, não vou mais enrolar, o profeta Elias. Nada mais, nada menos que o profeta Elias. Eu convido a nós ouvirmos na palavra de Deus este texto que nós encontramos em 1 Reis, capítulo 19, versículos 1 e seguintes. 1 Reis, capítulo 19, versículos 1 a seguintes, diz o seguinte: Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos os profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a vida dos meus profetas. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhou um dia todo. Chegou ao pé de um giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo pela sua morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: Levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à cabeça, havia um pão assado sobre a brasa quente e um jarro de água. Elias comeu e bebeu e deitou-se novamente. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: Levante-se e coma, pois a viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Herebe, o monte de Deus. Ali entrou em uma caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão querendo matar-me. O Senhor lhe disse: Saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo, houve um murmúrio de uma brisa bem suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: O que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão querendo matar-me. O Senhor lhe disse: Volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Hazael como rei da Síria. Vale a pena a gente contextualizar um pouco este texto. Elias era nada mais, nada menos que o porta-voz de Deus.
Elias estava denunciando os pecados do povo. Naquele tempo, Acabe era o rei de Israel, e Jezabel, a sua esposa, era da nação dos fenícios, povo que cultuava o deus Baal. Acabe e Jezabel se casaram a fim de formar uma aliança e fortalecer a relação entre os dois povos. Porém, essa aliança não agradou nada a Deus. Deus não quer que nós nos unamos a outras crenças para satisfazer os nossos interesses. Isso é prostituir a nossa fé. Isso é adulterar contra o primeiro mandamento que diz: eu sou o Senhor seu Deus, não deverá ter outros deuses além de mim. Porém, Elias não deu bola, e ele se achava soberano. E pior de tudo, ele fez com que o povo também começasse a adorar o deus Baal, a pedido da sua esposa Jezabel. Elias, juntamente com outros profetas, se levantaram contra essa prática, exortando para que o povo não caísse no caminho da idolatria. Elias era visto como um homem forte, um homem destemido, um homem que pregava, um homem que estava na frente do povo. E aqui vale a pena a gente observar o primeiro ponto. Na nossa vida, em nosso dia a dia, as pessoas que são suicidas em potencial, elas não saem por aí alarmando todo mundo. Elias também não saiu aos quatro cantos dizendo que queria se matar. Elias, quem sabia disso era Elias e Deus. Portanto, o primeiro ponto é que a pessoa que tem esses pensamentos, ela guarda dentro de si. Por isso que é uma doença sorrateira e silenciosa. E eu sei que com a nossa correria do dia a dia, nós não conseguimos muitas vezes nem prestar atenção na nossa própria vida, quanto mais na vida das outras pessoas, na vida das pessoas que estão ao nosso redor. E quanto mais observar pequenas mudanças de hábitos, sinais extremamente sutis. Mas o nosso dever como pessoas cristãs é sim, ficar mais atentos com as pessoas que estão ao nosso redor, para que com o tempo nós possamos nos tornar cada vez mais comunidades terapêuticas, cuidando da vida do outro, não cuidando no sentido de ver o que a pessoa faz de certo e errado, mas cuidar a vida do outro se a outra pessoa estava em um momento de dificuldade, cuidar a partir do amor. E o texto ele continua dizendo que a tensão entre Elias e Jezabel só crescia. E quando Elias matou os profetas do deus Baal, os profetas de Jezabel, Jezabel se enfureceu e ameaçou o profeta. Em nossa vida, em nossos dias, nós também muitas vezes nós nos sentimos ameaçados, não é verdade? Nós nos sentimos ameaçados frente à pandemia, nós nos sentimos muitas vezes ameaçados frente ao futuro, nós nos sentimos muitas vezes ameaçados frente ao trabalho e por aí afora. E essas ameaças muitas vezes podem ser até inconscientes. Porém, se nós não nos atentarmos e não trabalharmos essas ameaças, elas vão surgindo emoções, vão surgindo pensamentos. E se nós não trabalharmos esses pensamentos, essas emoções no tempo oportuno, elas vão crescendo dentro de nós. E assim nós vamos vivendo a nossa vida nessa correria do dia a dia, acumulando sentimentos, emoções,
que muitas vezes nos colocam para baixo. Nós vamos, como dizem os psicólogos, nós vamos somatizando tudo dentro de nós. Tudo vai ficando guardado dentro da nossa mente. E da onde surge mesmo a depressão? Da nossa mente. É a partir da nossa mente que surge a depressão. Uma doença que abala a nossa razão, que vai bagunçando os nossos sentimentos. Por isso nós devemos fazer o exercício de olhar para o nosso íntimo e se perguntar: quais são os pensamentos que estão dominando a minha vida? Quais são as emoções que estão prevalecendo a minha vida? Há um livro muito interessante do Anselmo Green que diz Em Casa Comigo Mesmo. E esse livro ele aponta justamente a dificuldade que nós temos em nossos dias de observar a nossa vida com atenção, de prestar atenção aqueles sentimentos que a gente costuma literalmente falando varrer embaixo do tapete da nossa vida. Quais são esses sentimentos que a gente vai varrendo embaixo do tapete? Uma hora não tem mais espaço, e aí a gente percebe: opa, não estou bem. Agora, como nós podemos perceber nas outras pessoas se nós não fazemos esse exercício? Elias é prova de alguém que varreu os seus sentimentos embaixo do tapete. Mas aí a gente pode dizer, mas o texto ele diz que foi de uma hora para outra que Elias teve essa ideia de se suicidar. Na verdade não foi, nunca é. Elias já estava enfrentando tantas adversidades, enfrentando tantas dificuldades, que chegou um momento que foi a gota d'água. Elias não pegou uma faca, Elias não pegou uma corda, Elias adentrou no deserto. E a gente sabe que não há como sair vivo de um deserto sem os mantimentos básicos, água e comida. É um lugar extremamente hostil, há animais peçonhentos, além do mais, o calor escaldante de dia desidrata o corpo rapidamente, à noite o frio é extremamente forte. Elias estava tomado pelas emoções e pensamentos que ele não conseguia gerir. Elias chegou a tal situação porque ele deixou-se conduzir pelos sentimentos, pelas emoções. E também é assim na nossa vida. Não é difícil nós ouvirmos falar que fui levado pelo calor da emoção do momento. Facilmente nós nos deixamos levar pelas emoções. E eu não estou dizendo aqui que as emoções são ruins, e nem que a razão é especialmente boa. O que a gente precisa é ter um equilíbrio entre a emoção e razão. O medo tomou conta da vida de Elias. Ele usou somente a emoção e não a razão. Se Elias tivesse usado um pouquinho da razão que Deus tivesse dado a ele, ele teria percebido que Jezabel não poderia matá-lo. Jezabel nem era tão querida por aquele povo. Se Jezabel matasse Elias, iria acontecer uma revolução ali. O povo iria se revoltar. E Jezabel iria perder todo o crédito. Além disso, Jezabel pega e manda um mensageiro. Se ela quisesse de fato matar, ela teria pego e mandado um executor. Naquele contexto, a pessoa não mandava recados. Isso não quer dizer que a gente está fazendo pouco caso do problema de Elias. Ele tinha sim um problema, mas ele deixou o problema tomar uma dimensão tão grande que na verdade não tinha. E é assim na nossa vida também. Muitas vezes a gente tem aos nossos olhos, um grande problema, mas na verdade
é uma formiga, e a gente transforma daquela formiga um elefante. Tem uma frase muito bonita que eu gosto do Alcides Yuxi, que ele diz o seguinte: não diga a Deus que você tem um grande problema, diga ao problema que você tem um grande Deus. Não diga a Deus que você tem um grande problema, mas diga ao problema que você tem um grande Deus. Isso não significa que nós não devemos falar a Deus os nossos problemas, mas colocar os problemas no lugar dos problemas. Elias estava deixando aquela ameaça tomar uma dimensão que chegou a consumi-lo. E aqui eu quero abrir um parênteses. Quando a gente vive, quando alguém está nessa situação, a primeira função de um terapeuta é chamar a pessoa à realidade. A primeira função do terapeuta é fazer com que a pessoa discerna o que é real e o que não é. Na faculdade de teologia a gente tem uma matéria chamada clínica pastoral. E ali a gente aprende muitas teorias, e há uma muito interessante que é o diálogo espelhado. Quando alguém chega com um grande problema, a pessoa afirma esse problema diante de nós e nós respondemos como pergunta. E aí a pessoa percebe que, opa, mas a saída está diante de mim. Muitas vezes nós deixamos a vida tomar, os problemas tomarem conta de uma proporção que na verdade não são. A nossa primeira tarefa como pessoas cristãs, quando nós estamos diante de uma pessoa, de um suicida em potencial, é mostrar que há outras saídas, que há outros caminhos. O segundo sentimento que Elias teve foi o sentimento de comparar-se. Eu não sou tão bom. E quando a gente começa a se comparar, eu não sei vocês, mas assim é comigo, quando eu começo a me comparar, começa a surgir dúvidas, começa a sentir o sentimento de inferioridade, a gente começa a se desprezar, e aí a gente começa a pensar, poxa, mas será que eu nasci para isso mesmo? Afinal, há tantas pessoas melhores do que eu. E aí a gente começa a acumular esses sentimentos, e nós vamos nos esquecendo que nós somos únicos para Deus, e que Deus tem um propósito para a nossa vida. E junto com essa carroçada de sentimentos, vem o exagero. E Elias várias vezes demonstrou esse exagero. Ele diz, olha, eu sou o único que sobrou. Mas na verdade não era verdade, na verdade isso era mentira, porque havia mais de 7.000 pessoas em Israel que estavam fiéis. Vocês estão percebendo como os nossos sentimentos podem ser traiçoeiros? Muitas vezes as emoções e os sentimentos que nós temos podem ser traiçoeiras. Outro momento Elias diz, estão querendo me matar, no plural. Na verdade só havia uma mulher que queria matar Elias. E por fim, ele começa a se vitimizar. Ele começa a colocar a culpa nas outras pessoas, no povo. E quando a gente está no fundo do poço, essa é a nossa tendência mesmo, a gente começa a acusar outras pessoas e a gente começa a se eximir da responsabilidade. Portanto, nós podemos perceber a partir do testemunho do profeta Elias, que é uma somatização de pensamentos, de sentimentos, de medo, de inferioridade, de fracasso, baixa estima, sentimento de estar sozinho, abandonado no fundo do poço. São esses sentimentos e muitos outros que conduziram Elias. Talvez a gente se depare em algum momento da vida com pessoas que estão passando por essa fase, ou talvez em algum momento a gente se depare com uma situação assim. E aí o que fazer? Ao contrário do nosso tempo, que nós temos o telefone para ligar lá no 188,
a CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, que tem psicólogos, gente profissional do outro lado, 24 horas por dia, para atender as pessoas que estão passando por um momento de dificuldade como essa. Elias teve a revelação de Deus. Um anjo chegou até ele, e o que o anjo fez? Disse: coma e beba, descanse. Às vezes a pessoa esquece das coisas básicas. Quando a pessoa está no fundo do poço, ela acaba esquecendo das coisas essenciais. E aí, por fim, já finalizando a pregação, no versículo 11, Deus diz a Elias: saia e vá para o monte sagrado, que ali eu irei revelar. Deus não se revela no fogo forte, no terremoto, nem no vento forte. Deus se revela como? No sussurro, na brisa suave. Era tudo o que Elias precisava. Calma e sossego, equilíbrio entre razão e emoção. Dar um passo para trás e perceber quais são os pensamentos e as emoções que estão me dominando. Lembre-se que Elias não saiu dessa sozinho, e dificilmente qualquer um de nós sairia. Elias teve Deus ao seu lado, teve pessoas ao seu lado. Eu creio que para muitas pessoas seja uma grande tentação tirar a sua própria vida diante do sofrimento. Mas Jesus Cristo diz: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados. Vinde a mim, vinde a partir da palavra de Deus, que eu vos aliviarei. Também creio que Deus pode prover uma saída a todas as tentações. E é por isso que nós oramos no Pai Nosso: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Como povo de Deus, como pessoas cristãs, nós somos chamados a nos colocar ao lado das pessoas que estão sofrendo. E caso nós fracassemos, a nossa tarefa não é de julgar como fizeram os nossos antepassados, mas é nos colocar ao lado, solidarizar. Porque o sofrimento que essas pessoas estão vivendo é muito grande. Termos atitude de acolhimento, de empatia e de amor. E que Deus nos guie e nos use como anjos na vida dessas pessoas. E lembre-se, quando você estiver numa situação dessas, façamos como Elias. Saiamos da nossa caverna, porque quando a gente está deprimido, a gente faz o quê? A gente se enclausura. Abra a porta da tua casa, abra as janelas da tua casa e sinta a brisa suave de Deus. E Deus irá te fortalecer, na medida em que você também tiver a oportunidade de contar tudo a Ele, todos aqueles pesos, fardos que muitas vezes a gente não consegue contar à pessoa que está ao nosso lado. Que Deus possa nos abençoar e nos guiar nessa tarefa cristã, hoje e sempre. Amém.